Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi assinado lá no dia 5 de janeiro que as datas base da Copa do Brasil elas seriam em datas específicas. De repente, numa canetada, a CBF altera a pedido de Flamengo e Atlético Mineiro por conta da data FIFA, por conta de jogadores suspensos, que é um prejuízo para vários clubes, a gente entende isso. A questão é que em nenhum outro momento da competição isso foi alterado. Foi alterado apenas agora por pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro. E aí a CBF rasgando o próprio regulamento, pois já falamos sobre isso, né? O regulamento não prevê uma alteração das datas base da Copa do Brasil por questão de data FIFA, por questão de jogadores suspensos em razão, no caso ausentes, né? Em razão da data FIFA. Não pode pedir a alteração de datas o clube que não seja o mandante do jogo, ou não seja a detentora dos direitos de televisionamento, ou a entidade, o órgão, a federação do estado do clube mandante. Nada disso aconteceu. Foi exatamente o oposto de tudo isso. A solicitação veio através de dois clubes visitantes, porque Flamengo e Atlético Mineiro jogarão como visitantes nessa partida, nessa rodada de volta das semifinais. As duas equipes, né, já jogaram seus jogos de ida e agora vão jogar a volta. Pois bem, a CBF simplesmente dando uma canetada, alterou, antecipando os jogos do fim de semana para o meio da semana do Campeonato Brasileiro, fazendo com que aí sim o Corinthians e o Vasco, por exemplo, né, mesmo com jogadores convocados, com jogadores cedidos, tenha que jogar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, no caso, na zona do rebaixamento. Enfim, tudo isso já é sabido por vocês, mas houve uma votação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que votasse, né, a troca ou a manutenção das datas. Por 9-0, as datas elas foram mantidas. Então assim, para que regulamento, né? Regulamento não serve para nada. E poderia valer para qualquer clube aqui que eu tô falando para vocês, mas, cara, não consigo ver isonomia nesse sentido. O Flamengo se defende dessa maneira. A CBF respeitou a isonomia da competição, a competitividade, né? Porque agora teremos força, é uma competição valiosa. Tá, mas e o brasileiro? E o brasileiro não importa nesse caso? É difícil, viu? Difícil. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Esse jogo político aí, ele rola nos bastidores, ele acontece e só descredibiliza cada vez mais, não só a CBF, que é uma entidade que a gente já não tem confiança há algum tempo, mas o tribunal, né? O tribunal que deveria ser o nosso tribunal de leis, um tribunal justo, um tribunal imparcial, e a gente sabe que isso não acontece. Vamos lá, vamos falar desse primeiro movimento para 2025 que já me parece completamente equivocado por parte do Corinthians. O Vene Casagrande, que é o jornalista lá do SBT do Rio, que é especialista em mercado, o Jorge Nicola também já tinha trazido essa notícia, eles dão conta de que o Fabinho Soldado já estaria de olho em Davi Luiz para 2025. Para o mundo que eu quero descer. Olha, o Fabinho tem merecido pouposos elogios e talvez até, por conta disso, ele até mereça um voto de confiança, mas assim, eu não posso ir contra aquilo que eu estou vendo. Eu não estava vendo o Hugo Souza no Chaves de Portugal. E provavelmente o Fabinho se baseou na relação que ele teve com o jogador no Flamengo. E foi uma aposta dele, e deu certo. O Fabinho Soldado fez outras contratações que eu tirei o chapéu. O André Ramalho, eu não estava vendo ele no PSV da Holanda. Ele apostou no jogador, ele veio aqui e assumiu. O Garro... No início do ano, o Boateng foi, né, oferecido ao Corinthians. Vamos falar desses zagueiros já, né? No início do ano, o Boateng foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não quis abrir negociação. O Lucas Veríssimo acabou não permanecendo. Olha lá a nossa situação de zagueiros. Corinthians descobriu o André Ramalho, maravilhoso, né? Corinthians também tentou, teve uma conversa, foi oferecido, teve uma conversa com o Arboleda, ele queria jogar no Corinthians, viu? Tá? Deixa eu ver mais quem. O Corinthians teve muita coisa envolvendo os zagueiros no Corinthians. Então, ó, vamos lá, vocês vão me ajudar aí. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me falam. A gente dispensou o Gil no início do ano. Contratamos o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Kaká.
né? Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká, sujeitos a chuvas e trovoadas. Tivemos o Lucas Veríssimo indo embora, que foi chato demais. Tivemos uma conversa com o Arboleda, mas não rolou. Mais o que em relação ao zagueiro? Eu trouxe um nome também, lembra? Um nome que eu trouxe de um zagueiro que o Corinthians estava negociando, que era do West Ham, Luizão, né? Acho que era Luizão, o zagueiro, que foi revelado no São Paulo. Isso foi mais recentemente. Tivemos um momento também do André Ramalho, que foi o momento mais top da temporada relacionado a zagueiro. Tivemos o sonho do Marquinhos para o ano que vem. O Corinthians sonha com o Marquinhos do PSG, é um sonho distante, mas sonha. Tivemos hoje aí, né, o Nicola dizendo que o Corinthians está interessado no Davi Luiz. Eu não tenho essa informação, tá? Do Hummels eu não sei, velho, né? Isso aí eu não faço nem ideia. O Felipe tem razão aí, existe um mundo em que nossa zaga é Lucas Veríssimo e André Ramalho. Meu Deus, se fosse essa zaga aí, meu irmão. O Luizão eu citei, foi uma informação que eu trouxe com exclusividade, quase fechou, mas o Augusto mudou de ideia. Teve aquele Juan, né? Não sei se que PEC teve essa negociação, não fui eu que dei, não sei exatamente, né, se o Corinthians teve realmente interesse nele. No Marquinhos eu sei que é um sonho, né, um sonho distante. Tivemos o André Martins, Sérgio Ramos, olha como eu esqueci disso. Nossa, eles são monstros, né? Sérgio Ramos, Lianco, né, que também foi falado. Sérgio Ramos, que foi oferecido ao Corinthians, muito caro. O Lianco acho que não deu em nada. Teve o Robert Renan, que o Corinthians também foi oferecido o Robert Renan ao Corinthians, mas naquela situação de você tê-lo por empréstimo por uma temporada, e se pintasse uma proposta no meio do ano tinha que liberar, e o Corinthians não quis com essa proposta aí de saída para a Europa, né? Mesmo o Corinthians ganhando uma graninha. Adriano Martins, acho que é o do Novo Horizontino, também teve essa situação, né, do Adriano Martins. Cara, é um pente fino que a gente tá fazendo da zaga, né? Mais alguém em relação à zaga? Agora não... O Caetano voltou esse ano ou foi o outro? Agora eu não lembro, acho que já foi o ano passado, né? Mas foi muita coisa. E agora esse papo aí, né, do Thiago Heleno também, teve uma consulta, mas não sei se rolou negociação. Vocês estão desenterrando, hein? E agora vem um papo do Gabriel Magalhães, mas aí é só especulação. Nunca teve nada, né? Pelo fato dele ser corintiano. Teve Félix Torres, o nosso craque. E o Davi Luiz, que é um jogador, né, que o Nicola citou hoje, que o Corinthians teria interesse. Cara, o Davi Luiz, né? Ele é um jogador já veterano, 37 anos, né? Tô olhando aqui quando que ele faria 38 anos, né? Ele é de 22 de abril, ó, data dia do nascimento da minha filha, a Rebeca. Ele é 22 de abril. Então, ele é 22 de abril, então em abril agora ele já faz 30 abril, né, agora, né? Quase agora, né? Abril do próximo ano. Teve o Joaquim, teve o Pablo, verdade, hein? O Alcides, o Pablo, né? Também o Siqueira citou o Pablo aí. O Pablo quase fechou com o Corinthians, cara. Esse aí teve negociação encaminhada, meu irmão, encaminhada. Teve o Joaquim dos Santos, esse eu acho que foi só especulação. O Pablo foi avançado, tá? O Pablo foi avançado. E tem uns canalhas aqui, Pedro Raul, ótimo zagueiro, sabe? Esse Wesley é muito canalha. E a questão do Davi Luiz é um zagueiro de 37 anos. Se por acaso o Corinthians o contratasse na próxima temporada, teria 38. Sempre falou que foi corintiano. Sempre teve vontade de defender a camisa do Corinthians. Mas não dá, né, velho? Entendeu? Não dá para o Corinthians voltar a ser um asilo. Não dá para o Corinthians... o cara tem vontade de jogar. Tivesse pensado antes. O Corinthians teve interesse nele, antes dele vir pro Flamengo.
Eu dei muitas notícias sobre isso. E hoje é um cara que está mas muito abaixo dos demais jogadores do futebol brasileiro. Ele não pega o ritmo do futebol brasileiro, entendeu? É um cara que chega atrasado, marca de longe, tá jogando só na experiência. Não vou negar que tem uma boa saída de bola, que sabe o que faz com a bola, mas é um cara que hoje, fisicamente, ele não aguenta mais. Então, assim, seria um erro muito grande você ter Davi Luiz, né? Uma zaga André Ramalho e Davi Luiz. O André Ramalho me lembra muito Gamarra, viu, gente? Ninguém nunca... As pessoas não comentam sobre isso. O estilo meio torto, assim, de correr, sabe? Um zagueiro técnico. Pra mim, meu irmão, do lado do André Ramalho, tinha que ser um zagueiro cheio de saúde, velho. Ou você coloca o Lucas Veríssimo, que seria maravilhoso, né? Seria uma zaga daquelas. Ou você contrata um jovem zagueiro promissor, mas sabe, aquele promissor top já. Aquele promissor top, entendeu? Para fazer dupla de zaga, né, para fazer dupla de zaga com o nosso querido André Ramalho. Mas é muito bom. Agora, o Davi Luiz, Samir, Davi Luiz para a Série B é ótimo, usou. Se fosse para disputar a Série B, seria um bom reforço. Mas a gente não quer nem a Série B e nem o Davi Luiz, né, Zorro? Entendeu? Nenhum dos dois, tá? Murilo, já pensou Murilo e Ramalho? O Tirinha falou, pô, seria algo maravilhoso, né? O Bruno Mendes não, zagueiro baixo, tá? Zagueiro baixo. Não sei quem falou aí, Veríssimo nunca mais, que foi o Mauro. Cara, o Veríssimo não teve culpa, velho. O Corinthians vacilou, demorou para assinar o contrato, ele foi embora, entendeu? Então ele foi embora. Agora, eu não consegui confirmar, me negaram, né, o interesse do Corinthians no Davi Luiz. Espero que as pessoas continuem assim, porque seria uma vergonha a gente começar o mercado da bola para 2025 falando em Davi Luiz, né, gente? Vocês viram a facilidade que o Yuri teve no jogo, né? O cara que errou o passe, e não só isso, né? Depois ele ficou assistindo o Yuri fazer assim, ó. O Yuri nem é um craque, nem é um jogador de drible de ponta. O Yuri é um cara mais durão na ponta. E o Davi Luiz ficou olhando de longe, deixou o Yuri cruzar. Bom pra nós, mas no Corinthians tô fora, meu amigo. Tô fora, sou totalmente contra a ideia de Davi Luiz, tá? Não sei vocês aí, mas eu sou totalmente contra a ideia de Davi Luiz. Não sei o que vocês acham sobre o assunto, mas eu tô fora, meu amigo. Tô fora dessa. Em relação ao zagueiro ainda, o Marquinhos é sonho do Corinthians, tá? O Corinthians vai fazer uma consulta. Só que depende do Marquinhos querer voltar, ter encerrado o ciclo dele lá fora de muitos e muitos anos. E depende do PSG querer liberar de graça, né? O PSG, com essa nova política de contratar jogadores mais jovens, mais promissores, aí talvez surja uma esperança, tá? Né? Do Corinthians dessa forma poder contratar o Marquinhos. Mas ele tem contrato longo com o PSG, com o Paris Saint-Germain, e só seria contratado nessa situação. Hoje ele é o último dos moicanos, né? O PSG mudou a sua filosofia de contratar grandes jogadores e hoje está contratando apenas jogadores que são jovens promissores, não que sejam baratos, né? Mas não está mais naquela de medalhão, Neymar, Messi, Cavani, né? Eles deram uma segurada em relação a isso. Mais uma notícia quentinha de última hora aí, viu? O Timão já recebeu uma boa notícia aí, né? Os jogadores, inclusive. E a gente vai ter mais um reforço inesperado aí diante dos próximos jogos, tá? Tô falando dele, o José Martínez aí. Ele apresentou aí uma melhora visível em seu desempenho dentro do campo. Mas mesmo com a evolução dele aí, a equipe ainda não conseguiu deixar mais um rebaixamento aí, tá? Lembrando aí que o Corinthians está na 18ª posição na tabela,
para complicar ainda mais, a gente não tá contando aí com o Félix Torres e o José Martins. O Félix Torres até que tudo bem, que ele não tá jogando lá essas coisas, então não faz muita falta não. Lembrando que eles estão servindo as seleções e não participaram dos últimos 3, tá? No entanto aí, fiel, o volante aí, nosso volantão José Martins deve retornar antes do esperado aí, após ter sido advertido com cartão amarelo na partida de ontem aí, que impede de atuar na próxima rodada da sua seleção. Lembrando que ele recebeu os 32 minutos do jogo, tá? Contra a Argentina. Deixou aí o time dele com desfalque para o confronto contra o Paraguai. Com isso, a volta antecipada do Martins será fundamental aí para o Timão. Um reforço aí antecipado. O atleta vai se juntar ao elenco do Timão para continuar os treinamentos e a presença do jogador será essencial para dar mais equilíbrio aí ao meio de campo do Corinthians. Lembrando aí que ele foi contratado pelo Timão em agosto, tá, fiel? Ele veio lá do Philadelphia, tá? Por cerca de 1,8 milhões de euros. Desde a sua chegada, ele tem se destacado aí no time e se tornado uma peça importante aí pro Ramon. Lembrando que ele é uma peça-chave, tá? Pro Timão, meio de campo do Corinthians. E o Martins já se formou como titular em várias partidas e a sua volta será fundamental pro time aí do Coringão nessa reta final do Brasileirão. Então é isso, se você curtiu o vídeo, se like no canal de News. Um forte abraço a todos e até a próxima vez de Vai Corinthians.